Bom dia a todos e todas. Sou Heloísa, graduando em Direito pela UFPB. E como aluna da iniciação científica, eu tenho feito parte desse importante projeto, que é o Don Quixote. E por isso eu não poderia deixar, de primeiramente, parabenizar e agradecer a todos os coordenadores do projeto e também aos colaboradores, como eu, como Sinara, que estamos bastante engajados nessa questão, sempre buscando trazer melhorias, para a sociedade. Bom, minha contribuição nesse seminário vai ser compartilhar com vocês um pouco do resultado parcial das minhas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao fazer uma análise sobre os contratos de arrendamento rural e sua relação com o desapossamento em massa que vem ocorrendo no município de Santa Luzia, é um município paraibano. Então, como tem várias outras pessoas que não são da área de direito, eu acho que primeiro é importante explicar o que é um contrato, né? O contrato, ele é um negócio jurídico bilateral, mas também ele pode ser plurilateral. E no caso dos contratos de arrendamento eólico, eles são bilaterais e que geram, obrigações entre as partes desse contrato. Existem várias espécies de contrato, mas no caso usado pelas empresas eólicas é o contrato de arrendamento rural. Então, eles estabelecem, uma relação jurídica entre a empresa, que também pode ser chamada de arrendatária ou cessionária, e o proprietário do terreno arrendado, que pode ser chamado de arrendador ou cedente. Então, esses contratos, o foco principal da pesquisa é analisar justamente a forma na qual eles estão sendo elaborados, né? Eles vêm atropelando vários direitos fundamentais, sufocando vários preceitos éticos. E algumas pessoas talvez se perguntem, como é que existem pessoas que infelizmente se submetem a tantas violações, E infelizmente essa não é a realidade ímpar, não acontece apenas em Santa Luzia. Em vários locais onde é possível se observar a instalação dessas empresas, você consegue observar que tudo sempre é organizado de maneira bastante semelhante, contra quem se é organizada, muito bastante semelhante, E então é por isso que eu acho importante primeiro trazer para a discussão essa questão, para então falar sobre os contratos. E essa questão sobre Santa Luzia, os motivos que levaram Santa Luzia a ser um dos maiores polos de energia eólica da região, foi muito bem abordado ontem por Carolina Maria, onde ela trouxe vários pontos falando sobre a questão da regularização fundiária no município. Então, ela falou também sobre a questão da falta de conhecimento jurídico, de que a maioria dos santaluzienses eles não tem a titularidade da terra, eles são simplesmente poceiros. Outra questão também é que essa regularização junto ao cartório de registro, ela está sendo utilizada como moeda de troca para então que essas pessoas assinem os contratos, em troca a empresa ela oferece assistência jurídica para que seja feita essa regularização. Então, fora isso, existem vários outros problemas, como escassez hídrica, como o próprio incentivo do governo em trazer essas empresas para a região da Paraíba. Então, todas essas problemáticas têm levado a população de Santa Luzia, infelizmente, a assinar os contratos de maneira que são elaborados de maneira muito agressiva e que, infelizmente, acabam lá na frente cerceando diversos direitos deles, Então, é neste ponto que a minha pesquisa ela é desenvolvida, Ela busca analisar na prática como é que esses pontos, essas cláusulas contratuais, de fato estão sendo utilizadas, Como é que na prática elas estão afetando essas pessoas.
Então, inclusive ontem, né, o professor Fernando até falou sobre algumas cláusulas e eu só vou me ater apenas a duas por conta do tempo, que justamente me auxiliaram a enxergar com bastante clareza o elo desses contratos com a questão de desapossamento em massa que vem ocorrido em Santa Luzia. Um desses pontos, que eu acho que é um dos mais importantes, são os longos períodos de vigência contratual com renovação automática, que frequentemente esses pontos eles têm ultrapassado mais de um século e, e tem vinculado inclusive herdeiros ou futuros donos dessa terra, o que claramente é ilegal, né? E além disso, ele tem impedido que essas pessoas voltem a acessar suas terras, mesmo que antes de fechar o contrato, ou até mesmo no contrato, eles colocam que essas pessoas vão poder acessar sua terra, vão poder continuar exercendo atividades, desde que elas não afetem o bom funcionamento das usinas. Mesmo tendo todas essas promessas, na prática tem sido bastante diferente. Eles ficam impossibilitados de acessar até mesmo localidades próximas a essas turbinas. E cito, inclusive, que esse fato, né, de acabar vinculando por muitos e muitos anos e acabar fazendo com que esses possuidores de terra não tenham acesso às suas terras, é muito parecido com relatos tratados na tese de Mariana Traude, né? Que quem ainda não leu, até recomendo, porque é muito parecido com o que ocorre em Santa Luzia, inclusive ela também fala sobre a alienação completa dos imóveis, né? Podemos caracterizar isso, e é uma situação que, ao olhar o que está acontecendo em Santa Luzia, é muito claro isso, né? Os possuidores de terra com alto potencial eólico, eles têm se tornado, sim, alvos das grandes corporações que, ao buscarem se apropriar dos bens comuns, como é o caso do vento, em busca, né, de obter mais lucro, controlar e economizar os custos com a produção energética, eles têm causado justamente isso, essa apropriação em massa de terras, né? Então, muita gente pergunta assim, mas por que eles não optam por contratos de compra e venda? É justamente por isso, é aqui que a gente enxerga esse motivo, porque ao optar pelo contrato de arrendamento, eles não precisam mobilizar o capital, né? O que ocorre é que paralelamente à acumulação dessas terras, eles também conseguem acelerar o processo de acumulação de capital, porque mesmo que demore a chegar aos lucros em relação à geração de energia, eles têm sob controle vários volumes de terra com alto potencial, que tanto serve tanto para energia eólica como para qualquer outra atividade econômica. Então, e eles podem largar essas áreas a qualquer momento sem sofrer grandes ônus em comparação aos possuidores, né? Então, foi né, nesse tipo de contrato que a indústria eólica ela achou uma nova forma de apropriação em massa de terras, né? E em Santa Luzia, essa apropriação já passa de mais de 1.100 hectares acumulados por uma única empresa. Então, essa apropriação de terras, ela sem dúvida tem levado ao desapossamento de direitos e de muitas famílias santaluzienses, devido principalmente à forma grotesca que as cláusulas contratuais elas estão sendo redigidas, né? E a outra cláusula que eu prometi falar, apenas para fechar a ideia, é a famosa cláusula de sigilo, que ela veda os arrendadores de terra a divulgar as cláusulas contratuais, até mesmo com os arrendadores vizinhos. Inclusive, em Santa Luzia, uma prática que tem sido muito comum é que as empresas elas não têm entregado nem mesmo a cópia do contrato para essas famílias. Ou seja, eles simplesmente não podem compartilhar ou buscar ajuda, justamente porque eles não têm nem mesmo a cópia. O que claramente excede as disposições legais e éticas, viola princípios, direitos constitucionais, como o direito a acesso à informação,
E outro fator que tem bastante relação a isso é que elas também têm buscado vedar que essas famílias busquem a ajuda, inclusive com assistência jurídica, né? Falando que vão receber multas altíssimas por conta de ter transgredido a cláusula de sigilo, e são fatores como esse que têm tornado bastante difícil, né, o acesso a esses contratos, a conseguir a confiança dessas famílias, porque elas se veem num momento de bastante vulnerabilidade, porque já perceberam que estão perdendo suas terras e não sabem muito bem a quem recorrer para conseguir retomá-las, né? E assim eu encerro minha fala, né, deixando meu agradecimento a todos os presentes e principalmente a todos os atuantes, né, no enfrentamento desses impactos, sejam eles ambientais, jurídicos, socioeconômicos. Muito obrigada e bom dia.